Ok. Receberam que está gravando. Legal. Ok. Perdão. Então, começando de novo. O... então, não precisa abrir os componentes, viu? Dá para resolver de um jeito mais tranquilo. Então, bom, recomeçando aqui, só para constar na gravação, a gente quer resolver esse exercício aqui e a gente vai usar essa identidade do produto vetorial com o símbolo epsilon. Então, vamos começar usando uma vez. Então, a gente tem que somar em J... peraí, deixa eu escolher uma letrinha melhor aqui. Então, a componente I desse vetor, a gente vai somar em J e K. E aí, então, vai ser a componente J desse produto vetorial, a componente K do vetor W e o símbolo epsilon e JK. Perfeito. E agora, basta você usar a identidade com o símbolo epsilon de novo nesse produto vetorial aqui. Então, você vai ter a soma em J, K, aí vamos escolher umas letras M, N. Então, esse produto aqui, ele vai virar ele vai virar U em N, V em M, epsilon, J, N, M, e aí copia o resto, WK, epsilon e JK. Ok? Até aqui alguma dúvida? Bom, se não tem dúvidas, deixa eu continuar. Então, aí como que você sai dessa confusão aqui? Bom, eu vi nas notas de aula do professor, que ele passou para vocês uma identidade que é muito útil, que é a seguinte: você tem epsilon de e vamos escolher umas letras, né? Então, epsilon de ABC, epsilon de A, E, F. E essa coisa aqui ela pode ser escrita em termos agora de deltas de Kronecker. Então, você pode escrever isso como delta de AE, delta de CF, menos delta de BF, delta de EC. Dessa forma, você consegue simplificar. Opa, eu esqueci de novo a soma aqui, perdão. Soma em A. Então, quando você tem um índice repetido aqui nos epsilons, você consegue... Então, essa identidade, ela vem... Você pode checar ela explicitamente, abrindo todas as componentes, mas existem formas um pouco mais gerais de deduzi-la. Aqui não vem muito ao caso, porque a gente sempre trabalha muito em três dimensões, mas para te convencer, você pode abrir explicitamente e ver que dá esse resultado. Não sei se eu te convenço muito assim, mas... Então, vamos agora reescrever esse produto aqui, que aqui vocês notam que eu tenho uma soma em J com dois epsilons. Então, vamos reescrever esse cara aqui. E aí bom, tem um detalhe aqui, né, que você vê que o J está em posições diferentes, né? Mas você lembra que o símbolo epsilon, ele é cíclico, né? Então você pode fazer essas mudanças. Opa. Você pode mudar os índices ciclicamente que você sempre obtém a mesma coisa. Então, você pode usar isso daqui para colocar os tensores do jeito que eu escrevi ali a identidade. Então, somem várias coisas, o N, VM, WK, e aí epsilon de NM, epsilon de JKI. Então, basta agora eu usar aquela identidade, então, deixa eu escrever aqui, então é M, pode voltar no 3B, sim. Ah, nos epsilons. Quais epsilons? Ah, aqui, ok. Qual que é a sua dúvida, José?
Ah, ué, eu vi que está nas notas de aula essa identidade, viu? Não precisa se matar para anotar. Não, tudo bem, sem problemas. Então, vamos usar essa identidade agora. Então, tem uma soma aqui em J e K. Então, vai ser o N, VM, WK. Aí vamos abrir. Então, é a regra do dedão é o primeiro índice com o primeiro índice, NK. O segundo índice com o segundo índice, MI. E aí, menos, agora trocado. O primeiro com o segundo e o segundo com o primeiro. Isso vocês não precisam decorar, vocês vão pegar com o tempo. Se vocês ficarem usando repetidamente, vocês sempre podem checar nas notas de aula. E aí, o que acontece? Agora, com a delta, você pode você pode abrir essa soma, né? E agora você pode matar algumas somas com as deltas, porque a delta vai selecionar, por exemplo, nesse primeiro termo, só quando n é igual a k. Então, uma das somas em n ou em k vai embora. Então, por exemplo, nesse primeiro pedaço aqui, você vai ter agora a soma em n vai morrer, digamos. Então, o n vai virar k, então vai ficar o k, wk. E aqui o m, a delta de mi, também vai cancelar uma das somas. Então, a soma em m vai embora. Então, você só vai ficar com a soma em j e em k, e aí o v vai pegar o índice i. Ok? E aí o segundo termo vai ter um menos, e a mesma coisa. Você vai eliminar somas em n e em m. Só que aí nota que os índices agora estão diferentes. Então, o U, que tem o índice N, vai pegar agora o índice I, o V vai pegar o índice K e o W vai continuar com o índice K. E a soma é em J em K. Então, agora, não ocorre o quê? Por que ocorre o quê, o Márcio? Ah, você diz da soma das deltas? Da soma morrer com a... Ah, tá. Então, é só uma coisa essencialmente da definição da delta. Você tem, por exemplo, a soma em... Você tem um vetor i e tem uma delta ij e está tudo somado em j. Então, à medida que você soma em i, apenas o índice i que for igual a j vai dar um resultado não nulo. Então, todos os termos da soma morrem, exceto aquele que tiver o índice i igual a j. Então, isso daqui é vj. Porque só aquela componente do v que tiver índice j é diferente de zero. Então, você não precisa escrever o resto da soma, porque o resto é zero. Fica claro? Então, aí a multiplicação dos dois deltas não tem nenhum problema nisso. A única coisa é que você agora vai utilizar uma coisa desse tipo várias vezes, porque você tem várias somas. Então, digamos, na soma em n, veja que a soma em n, você tem o n com a delta de nk. Então, usa isso aqui que eu escrevi embaixo aqui, só que aí você troca os índices aqui, deixa eu colocar eles iguais. Opa. Você vai colocar o n, nk, isso daqui vai virar o k. Por isso que aparece o k aqui. E aí você vai fazer o mesmo para outra soma. Fica mais claro? Ok. Então, continuando aqui. Então, agora vocês veem que a gente volta com duas somas, porque o índice de W virou K. Não, o índice de W permaneceu o mesmo. Porque veja que não tem nenhuma soma. Certo? Fica claro? A gente não mudou o índice do W. Perfeito.
Então, agora a gente vê aqui que a gente tem um vetor com um índice que não está somado, então aqui o V está com o índice I livre, e aqui nessa soma o U está com o índice livre. Então, a gente pode reescrever, a gente pode tirar ele da soma e escrever ele desse jeito. Então, Opa, pera. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, perdão, eu cometi um errinho aqui. Essa soma em J aqui, ela já não existe mais, porque foi a soma que a gente usou para reescrever o produto das épsilons. Então, aqui só sobrou uma soma, perdão. Espero não ter confundido ninguém. Se confundir, falem aí. Então, aqui, o VI, ele não depende de K, então ele sai da soma. Então, fica o K, WK, e da mesma forma, aqui eu puxo o I para fora da soma, fica a soma em K, VK, WK. E aí, bom, isso daqui é nada mais nada menos do que a definição do produto escalar entre dois vetores, porque o produto escalar é simplesmente o produto, é a soma do produto das componentes. Então, esses dois caras aqui vão virar VI, o vetor, escalar W vetor, menos o I, perdão, V vetor, escalar W vetor. Então, voltando ali para cima, vamos voltar, a gente tinha que esse vetorzão aqui, esse produto vetorial duplo, a componente I, vai ser igual a esse carinha aqui. Então, o que eu concluo é que aquele produto vetorial duplo, o V vezes W, é agora V, o ponto W, menos o V ponto W. Certo? Então, vocês não precisam abrir todas as componentes. Sim. E vocês conseguem usar esses símbolos epsilons para resolver todas essas identidades vetoriais que vocês conhecem. Então, vocês veem que é muito mais prático, só precisa tomar um pouco de cuidado com os índices. Legal? Alguma dúvida aqui nessa demonstração? Ô, Gabriel, Sim. quando tu tirou o VI e o I do somatório, Hum. eu não entendi, tipo, porque dentro do somatório eles tinham muita cara de escalar, mas quando tu tirou eles viraram vetores? Não, é um pouquinho diferente. Justamente, eu tirei eles da somatória porque eles estão com um índice que não estava sendo somado. Até aí, Uhum, beleza. sim. E aqui você vê que para essa passagem aqui, eu apenas reescrevi a somatória como um produto escalar. E aí o V e o U, eles ainda estão com índice I. O que eu fiz para passar dessa para essa era notar que no começo eu tinha escrito apenas a componente I desse vetor. Então, a componente I desse vetor é igual à componente I desse vetor aqui. Certo? Por isso que aparece o I aqui no V e o I aqui no U. Hum, Fica claro? É porque eu não tinha colocado explicitamente o vetor da base naquele produto vetorial duplo. Eu só tinha tirado para não ficar escrevendo toda hora. Mas aí basta multiplicar os dois lados pelos vetores da base, aí você consegue obter aqui o V e o U de forma usual. tá. Acho que eu entendi. Tá, perfeito. Se tiver mais alguma dúvida, é só falar. Oi, Gabriel, tudo bem? Sim. Eu tenho, assim, só sobre quando nessa matéria está aparecendo muito somatório duplo ou maior, né? Hum. Esses somatórios, eles são simplesmente, tipo, é, somatórios de somatórios? Sim, a questão aqui é, então, no começo assusta um pouco esse monte de somatório, né? Mas, essencialmente,
você pode, por exemplo, pegar aqui uma coisa, um IJK. Assim, a parte de definições da matemática, você pode simplesmente escrever isso como a soma em I, a soma em J e a soma em K. E você pode trocar essas somas de ordem. Então, você pode fazer primeiro a em J, depois a em I, depois em J, a em K. Então, você pode... a gente escreve dessa forma aqui, só para falar que tem 3 somas diferentes, mas a ordem delas realmente não importa muito. Você só tem que somar sobre todos os índices daquele... Você só tem que fazer a soma sobre aquele índice que está ali. Fica mais claro? Não, fica assim, aqui, não sei, quando você vê assim de primeiro, eu nunca tinha visto, né? E você fica muito assustado. Sim, sim. Então, o negócio é que, assim, eu, pelo menos quando eu estava fazendo matéria da graduação, eu ficava assustado porque eu achava que eu ia ter que abrir todas essas somas. Mas, na verdade, não tem que abrir nada. Por isso que você perde o medo dessas somatórias múltiplas. Porque, na verdade, você nunca tem que abrir elas explicitamente. Certo? Mais alguma dúvida? Não? Ok. Gabriel, uma dúvida aqui. Sim. Eu tinha feito abrindo tudo, foi uma desgraça. Eu queria saber, por exemplo, se tiver na prova, assim, e caso tiver feito dessa forma, tudo certo também? Ou vai ter, ou A princípio... Ou realmente o professor quer que a gente faça dessa forma mais limpa, assim? Assim, problema, não tem problema, né? Só que o problema, eu li nos seus comentários que acho que a mão de vocês deve ter ficado doendo um tempo, né? De tanta conta que vocês fizeram. Mas assim, se vocês puderem usar essas técnicas que vocês estão aprendendo, é o melhor. E é o melhor para vocês, porque vocês vão economizar um tempo, assim, monstruoso. Então, assim, problema não tem, mas acho que vocês vão perder muito tempo. Certo? Mais alguma dúvida? Obrigado. Imagina. Olha, Felipe, depois eu posso mandar as minhas anotações, aí eu vejo como que eu mando para vocês, sem problemas. É muito bom. No começo essas manipulações com Epson não são exatamente simples, né? Demora um pouco para você ter esse traqueio, lembrar as identidades, mas confie em mim que vocês pegam um jeito dessas coisas. Mais alguma dúvida aqui, gente? Bom, se não, vou passar para o próximo exercício que eu vou resolver com vocês. Então, o próximo exercício que eu vou fazer é o 14. Deixa eu pegar o enunciado aqui. Então, que é sobre números complexos. Então, não sei se já tiveram nos outros cursos da graduação, mas números complexos são coisas que vão aparecer a todo momento no curso de física e na vida. Então, aqui o exercício te dá esses 2 números complexos aqui, que estão escritos em termos de cosseno e de seno, com um fator i aqui no seno. Então, a primeira coisa que se pede para vocês fazerem é escrever isso na forma polar. E para isso, basta vocês lembrarem que a gente tem essa função bem especial, que é a exponencial de um número complexo, cuja, não vou dizer a definição, mas a forma explícita dela é justamente em cosseno de θ mais i seno de θ. Então, isso é chamada fórmula de Euler, né, para exponencial complexa, e isso serve para reescrever os números complexos. Então, vocês veem aqui que Z1 e Z2 estão exatamente nessa forma aqui. Então, Z1 vai ser a exponencial de θ1 e Z2 vai ser a exponencial de θ2. Acho que é bem simples, isso é só para ver a fórmula de Euler explicitamente. E aí, bom, você quer calcular agora o produto desses 2 números complexos. Aí, é claro, vocês podem pegar o seno, essa forma aqui em senos e cossenos, expandir tudo e vai dar certo. Mas você pode também usar a fórmula
a fórmula aqui com as exponenciais, usar a propriedade da exponencial, que é a exponencial, o produto das exponenciais é a exponencial da soma, então vai ficar iθ1 mais iθ2. E você tem que obter essa mesma coisa quando você multiplica os cossenos e os senos explicitamente. Alguma dúvida? Qualquer coisa é só falar, hein, gente? Eu estou com o chat aqui aberto para qualquer coisa. Aí, na letra C, ele pede para você deduzir a expressão da rotação de coordenadas. Então, aqui, eu confesso que eu não entendi de primeiro o que ele queria no exercício, mas vou falar aqui para vocês o que tinha, qual era a intenção do exercício. Então, bom, vamos escrever de novo esse produto aqui, só que agora em termos de senos e cossenos. Então, aqui a gente vai ter cosseno de θ1 mais θ2, mais i seno de θ1 mais θ2. Agora, se a gente lembra o que é o plano complexo, né? Opa. A gente vê que esses dois vetores aqui, aqui a gente tem Z1 e, digamos, aqui a gente tem Z2. E notem que os dois têm norma 1. Então, o tamanho desse vetor é justamente igual a 1. Então, aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Aqui eles não estão com tamanhos exatamente iguais, mas eles têm tamanhos iguais. Então, aqui vocês veem que esse θ aqui, ele é justamente aqui esse ângulo que ele faz com a parte real. Então, aqui a gente tem o θ2, que é esse ângulo com relação ao eixo real, e a gente aqui tem o θ1. E aí o produto dessas duas coisas, desses dois vetores, é um vetor, digamos, sei lá, aqui, Z1, Z2, que também tem norma 1, só que agora ele tem ângulo θ1 mais θ2. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente escrever isso de um jeito um pouquinho diferente. Então, vamos pegar aqui como definição, vamos pegar aqui digamos, o Z1 e falar que ele é cosseno de θ1 mais i seno θ1, e vamos chamar isso daqui de x mais y, certo? De um jeito bem é muito mais comum ver um número complexo assim do que geralmente assim. Agora, vamos chamar o produto Z1, Z2 de x' mais y'. E vamos reescrever esse x' e y' em termos de x e y. Dessa forma, a gente vai conseguir relacionar essas duas coordenadas. Então, lembrando que isso daqui é cosseno de θ1 mais θ2 mais i seno de θ1 mais θ2. E aí você pode abrir as somas dos ângulos, né? Então vai ser cosseno θ1, cosseno θ2, menos seno θ1, seno θ2, mais i de seno θ1, cosseno θ2, mais seno θ2, cosseno θ1. E aí você vê aqui que a gente tem o que a gente definiu como x, o que a gente definiu como y, o que a gente definiu como, de novo, y, e o que a gente definiu como x. Então, a gente pode escrever agora, então, x cosseno 2 menos y seno θ2 mais i y cosseno θ2 mais x seno θ2. E aí a gente lembra que esse cara aqui a gente estava chamando de x', e esse cara aqui de y'. Então, no final das contas, a gente obtém que x', y' vão ser iguais
Deixa eu pegar esse cara aqui para não ficar escrevendo. Vai ser igual a esse cara aqui. E o y' vai ser igual a esse cara aqui. Perfeito? E aí, bom, isso completaria assim o que seria a letra C. E aí a gente pode simplesmente escrever isso de um jeito um pouquinho mais chique, que é em forma matricial. Então a gente vai escrever aqui uma matriz vezes x e y. E aí vocês podem fazer por inspeção, ver que aqui com cosseno θ2 a gente obtém esse termo, menos seno θ2 a gente obtém esse, e da mesma forma, seno θ2, cosseno θ2. Então isso é a forma do que seria uma transformação de coordenadas entre x e y para x' e y' em termos de um ângulo θ2. Então, acho que era um exercício jacobiano. Não exatamente, o jacobiano serve para denotar outra coisa. Isso daqui seria uma transformação. É bom, sim, seria um jacobiano que talvez a gente não use com esse termo. Mas, de fato, é uma transformação de coordenada. Mais dúvidas? Sim, esse era mais tranquilo mesmo. O 4 quer dizer. Eu achei bom. Gabriel. Sim, por favor. Perdão, pode continuar. Não, pode falar, vai à frente. Não, eu fiquei em dúvida, por que seria o jacobiano isso aí? Então, é que talvez tenha um conflito de nomenclatura, né? Porque o jacobiano, ele serve para, esse termo jacobiano, ele serve para denotar uma transformação de coordenadas, mas quando você está no contexto de integração. Então, quando você está lá numa integração e você faz uma transformação de coordenada, aparece um jacobiano, um fator jacobiano. Aqui, como não tem integração, fica meio esquisito. Assim, não é que está 100% errado, mas a gente não usa essa nomenclatura para esse caso. Não, tá bom, entendi. Certo? É só uma coisa assim de nomenclatura mesmo. Sim. Uhum. Obrigado. Imagina. Mais dúvidas? Bom, agora, gente, eu já fiz só o que eu queria mostrar assim mais explicitamente. Agora vocês me mandem dúvidas à vontade da lista inteira, se vocês quiserem. Não sejam tímidos. Alô? Sim, estou ouvindo. Oi. Eu queria falar sobre o 15, eu consegui fazer ele, mas eu queria checar. Teve umas conclusões que eu cheguei que eu não sei se está totalmente certo. Enfim, eu não achei algumas coisas. Vai lá, manda bala. Pera aí, você tá aí, deixa eu abrir o zoom aqui de volta. Ah, não, pera, você tá vendo o 15 aí, né? Isso, eu tô Tá, vendo. tranquilo então. No 1, na primeira letra, eu fiquei com dúvida do que ele quer denotar com isso, tipo, o que é A, vírgula B. Talvez, deixa eu checar aqui as notas de aula dele, porque talvez ele não tenha passado ainda a definição disso. Vamos ver aqui. Porque ele não falou de comutador ainda nas aulas. Comutador? Comutador não falou isso? Eu não me lembro de ter ouvido essa palavra, não. Não, então não tem problema, ele ainda vai passar isso. A lista não era inteira para essa monitoria, acho que ele ainda vai falar mais coisas aqui. Então, É que dá para resolver ela com base na última aula, tipo, uma boa parte dela. Esse A em específico, eu acho que não dá, mas o resto dá para resolver. Eu estava com dúvida na parte da matriz transposta e da hermitiana, nunca sei como fala. Hermitiana. A transposta é justamente só fazer a transposição normal, não muda nada de uma matriz com como que é?
Com real e com Os complexo? componentes reais, não muda nada, é só fazer Nada. transposição, nadinha. Ok, Exato. tranquilo. E no caso, a hermitiana é só tomar o complexo ali o conjugado da transposta mesmo, que... Isso, você vai pegar o complexo conjugado de cada uma das componentes da matriz. Sim. Uhum. Aí o traço é somar diagonal, determinante também, é a mesma coisa, não muda Sim, nada. sim, não Tá, muda então, nada. justo. E aí. Ah, ok. Aí a parte da inversa eu fiz na. Eu fiz na mão e eu fiz do jeito usando o cofator lá e deu certo aparentemente aqui, mas também não tem nenhum segredo. Sim, são exercícios mais para treinar mesmo, né? Não, eu tenho um medo de ser algo diferente, porque aí a gente tá mexendo com complexo, então às vezes não sei como Não, que é algum. então, a matemática, nessa parte, ela é feita para não ser complicada. Tudo que vale para real, vale para Ah, complexo, então, justo. certo? Porque a gente mataria os matemáticos se não fosse assim, né? É, então, então tudo bem. Perfeito. Deixa eu ler o chat aqui que apareceu umas coisas aqui. Brian, o que é um vetor com T em cima? Então, o professor ele faz, por exemplo, o produto vetor, o produto escalar, perdão, por exemplo, V transposto W. Esse transposto aqui é só para denotar que assim você faria esse produto desse jeito aqui, com o V deitado. Mas, assim, a princípio você não precisaria desse T se você está falando aqui que tem um produto escalar. É só, acho que é para não dar muita confusão. Certo? Sim, o José respondeu, perdão. O senhor, não, gente, eu não sou senhor, não. Vocês podem me chamar pelo nome. Sim, sim, eu disse que de alguma forma eu mando essas notas para vocês. Uma coisa só para a parte mais formal, a hora que a gente Sim, multiplicar essas matrizes, a gente vai conseguir uma matriz 1 por 1 que vai dar o determinante. O determinante não, vai dar o o produto escalar. produto escalar. O produto escalar é essa matriz ou é o determinante dessa matriz? Eu não sei. Não muda nada, eu acho, mas É que chamar de formalmente. uma matriz um por um é um número, né? É. Sim. Então, não existe determinante de um número, né? Determinante de um número é Ah, o tá, próprio uma matriz 1 número, por 1 número mesmo. Então, ok. certo? Não, ok, tranquilo. Ok, perfeito. Deixa eu ver aqui. Ah, então, ele vai falar do comutador ainda em aula, isso com certeza. Beleza. Aí, como se calcula a exponencial de uma matriz A? Ótima pergunta, ela será respondida nas próximas aulas. Então, aguardem atentamente aí o professor Henrique falar para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, sintam-se à vontade. Eu tenho uma dúvida mais sobre a prova. Sim, fala. Caso na prova, assim, eu teria que usar, para fazer essas coisas, eu teria que usar as definições específicas que o Bertuzzo deu ou eu posso usar outras definições? Depende, que definições você está falando? Por exemplo, no produto escalar, que ele usou os deltas, eu poderia usar como ênuplas mesmo, Com o que, perdão, não ouvi? usando ênuplas mesmo. Sim, sim. Não, esse tipo de coisa, assim, gente, assim, realmente não se preocupem. Tá, Ah, só com certeza. o que eu tinha dito antes daquelas contas lá com Epson, assim, também não é que vocês vão ser punidos por não usar, mas, assim, realmente uma questão prática mesmo. Vocês vão ver que é infinitamente mais fácil fazer com Epson. Tudo bem, obrigado. Imagina. Aula de exercício a cada 2 semanas? Acho que não exatamente, porque tem uns feriados no meio. 3 aulas teóricas com o Henrico, uma de monitoria. Gabriel, eu Hum, tava tentando fazer hoje de calcular o autovetor. Eu acho que ele não falou exatamente, ele falou, não me lembro, mas como que a gente faz para calcular o autovetor? O autovalor eu consegui achar, mas o autovetor eu não tenho certeza de como que faz para achar ele. É na 16, tenho na a letra D. 16.
Letra D. Nossa, será que alguém? Acho que alguém, com certeza, alguém deve ter feito o 16 também. Quem fez, fala aí, dá um oi, alguma coisa? Posso te responder aqui rapidamente. Então, essencialmente, o que você vai fazer é o seguinte. Então, vamos lembrar a definição, né? Você tem uma transformação linear T, você tem um vetor V, e aí a equação do alto vetor, alto valor, é definida por um número lambda, que aqui dá V, certo? Uhum. Aí, bom, você vai calcular esse alto valor aqui através de outros métodos. Então, você vai ver lá o determinante, etc., e resolver aquele polinômio. Aí, calculados lambdas, basta você voltar para essa equação aqui. Então, você vai escrever a matriz T, ela inteira aqui. Você vai escrever V agora como um vetor genérico. E você vai escrever assim. Opa, 2, Ah, tá, 3. justo. E aí você vai ver, é claro, né? Você pode escolher os valores de V para satisfazer, para não ficar, sei lá, 25, 16 e 30, né? Você escolhe números pequenos. Mas a princípio é só ver para quais valores de V1, V2, V3 essa equação é satisfeita, para cada alto valor. Certo? Espera aí um momento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Oi, Gabriel, com licença. Opa! É, cara, nessa questão 8 e 9, né, que ele fala das representações matriciais, tipo, na 9, por exemplo, eu não faço ideia do que ele quer dizer com a representação matricial do delta de Kronecker. Tá, então vamos lá. Então, porque assim, então deixa eu começar da seguinte forma. Quando a gente põe os índices, a gente está falando de componentes específicas desse objeto. Então, quando eu falo assim, por exemplo, que delta de 1 é 1, eu estou falando que a componente da linha 1, da coluna 1 da delta, é igual a 1. Então, essa representação em índices ela é muito prática para fazer contas, como vocês puderam ver no exercício 4. Mas ter uma imagem da representação matricial também é útil. Então, o que você faz? Você vai na definição da delta. Então, a definição da delta era que isso daqui é igual a 1, se é igual a j, e é zero para o resto. Ou seja, se i é diferente de j. Então, aqui você tem todas as componentes. E 2, 2 é igual a 1. Então, o que você faz? Você pega delta e j. Então, isso daqui é a linha da matriz, isso daqui é a coluna. Então, a matriz delta vai ser como? Ela vai ser linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Delta 1. Linha 1, coluna 2. Delta 1, 2. Linha 2, coluna 1. Delta 1, 2. Coluna 2, linha 2. Quer dizer, linha 2, coluna 2. Delta 2, 2. Então, aí você substitui da definição 1, 1, 0, 0. Sim, eu tô fazendo isso em R2, tá? Sim, para duas dimensões. Fica claro o que a gente quer dizer com representação matricial? Sim, eu acho que eu entendi. Aí, no caso, sempre vai ficar, tipo, a matriz de identidade, né, nesse caso. Isso, exatamente. O delta de Kronecker é um nome chique para identidade. Entendi, muito obrigado. Imagina. Vamos ver aqui. Mais alguma dúvida, gente? Não, o que você pensou, Arthur? Não sei se eu saquei muito bem.
Você tá dizendo, tipo, delta de V tem que ser igual a V, alguma coisa assim? Que aí teria que valer para qualquer vetor, né? Ah, então, não, porque a definição da delta é justamente como falaram, a identidade. Então, qualquer exato seria mais uma, quer dizer, inversa de um vetor, não, uma coisa Ah, complicada, verdade, né? é um vetor que ele tá falando, verdade, verdade, verdade. Sim. Então, você tem delta de V, para ser o delta de Kronecker, que é a identidade, isso teria que ser igual a V, certo? Então, aí você pode até escrever isso assim. Você pode escrever aqui delta 1, delta 2, delta 2, 1, delta 2, 2 para qualquer V e exigir que isso seja V1, V2 para qualquer V. E aí você vai achar que isso tem que ser a identidade. Certo? Fica mais claro? E sim, é o Shor, não. É. Mais dúvida, gente? Vamos lá, não sejam tímidos. Sem dúvidas? Ah, vamos lá. O que significa geometricamente o delta de Kronecker ser a matriz de identidade? Ah, eu poderia dar uma resposta assim bem sacana que geometricamente ele significa que é identidade, né? Mas acho que não é isso que você quer. Ah, aí eu realmente não sei dizer o que você quer dizer com geometricamente, mas assim, imagina que você tem, sei lá, um vetor aqui no plano XY, né, em duas dimensões, você tem um vetor V. É tipo você aplicar uma transformação nesse sistema de coordenada e obter a mesma coisa. Então, é a transformação que não faz nada. Acho que seria isso que você está imaginando. Vou só deixar o Márcio se manifestar, eu já te respondo, Felipe. Márcio, fica claro essa sua pergunta? Ou... eu pensei na questão do delta ser o resultado do produto interno de versores ortonormais. Ah, bom, pode ser também, claro. Então, cuidado com a nomenclatura, viu? Que a matriz não é uma base, né? Assim, a definição, então, do que é uma base ortogonal é que você tem todos os elementos I feitos multiplicados pelo produto escalar com outro vetor, isso dá delta e J. Então, isso seria uma base que é ortogonal. Então, é assim, digamos, é o único vetor que tem um resultado não nulo depois do produto escalar é com ele mesmo. E a norma é 1, que aqui é a identidade. Então, sim, você pode tomar isso como uma... no fim é sempre a identidade, né? Mas ela aparece em vários lugares. Certo? Tá, perfeito, então. Ok, perfeito. Então, Felipe, manifeste-se. Se tiver mais de um Felipe, é Felipe Adriano.
Pode mandar aí sua dúvida. Ah, certo, boa pergunta. Só para me responder aqui. Tá, tem um exercício aqui explícito, tá. Vamos ver o que eu fiz aqui para não te falar besteira. Ah, tá, então. Então, essa situação é um pouco delicada. Porque o que acontece? Quando você tem um alto valor que é degenerado, então você tem, tipo, por exemplo, lambda 1 e lambda 2 são iguais a um único lambda, você tem que, para achar o alto vetor, você tem que fazer o que eu tinha falado aqui anteriormente. Você tem que vir para essa equação aqui e tentar resolver ela. O negócio é o seguinte: para algumas matrizes, você vai conseguir, de fato, achar dois autovetores independentes. Então, aqui, digamos, lambda tem multiplicidade n, você consegue achar n autovetores. E aí, isso você consegue determinar, porque como você tem as componentes independentes aqui nessa equação aqui, pode acontecer que você consiga achar um valor para um vetor e o outro de forma independente. Aí você consegue achar dois autovetores independentes para o mesmo autovalor. Mas pode ser que aconteça que não existam tantos autovetores quanto autovalores, quanto a multiplicidade deles. Aí isso vocês vão ver um pouquinho mais à frente no curso como lida com esse tipo de situação. Certo? Não vou dar muito spoiler. Eita, eu acho que na 16, pelo que eu fiz, eu cheguei que um alto valor é 0, um é 3 e o outro é 3. Tinha dois oh meu Deus, alto valor que deram o mesmo número. E o que eu fiz foi simplesmente substituir ali na equação por lambda e tentar resolver para as componentes do vetor. Isso, é isso mesmo. Ah, Isso é que aí mesmo. eu cheguei num sistema com infinitas soluções, só que, enfim, aí era um vetor aí eu não sei se está correto, mas eu cheguei num vetor que era 1, 0, 1, as componentes dele. E aí podia ser, enfim, qualquer múltiplo desse vetor. Não, Mas, isso, sim, claro. A parte de normalização, então, porque você vê que essa equação aqui, ela é ainda satisfeita para alfa v, porque aí vai ter alfa v aqui do lado, e aí você cancela o alfa. Então, isso vale para qualquer vetor paralelo ao v. O negócio é escolher né? Um desses vetores. uhum. Isso, aí de fato tem um vetor, um autovetor que é 1, 0. Sim, isso eu achei aqui também. Você tem o gabarito da lista? Tenho, mas eu não vou passar para Ah, não, vocês. não, não, tranquilo, tranquilo, mas só pra saber. Sim, sim, Ah, então claro, ok. claro. Ok, tá. Ah, então justo. Aí o outro eu cheguei que era um vetor nulo, eu não conseguia a solução pro sistema quando eu botava 0. Aí por Sim, fala. Ah, não, 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 não. Só isso mesmo. Eu cheguei que A igual a 0, C igual a 0 e B igual a 0. Mas eu não sei se tá certo, Tenta de infelizmente. novo. É Tenta porque de era um novo. sistema complexo, eu nunca, eu nunca fiz um troço assim. Não, então, a coisa é assim, os números complexos são a mesmíssima coisa. Não, de fato, de fato. Você vai resolver o sistema linear da mesma forma. Uhum. Mas você, de fato, obtém três vetores não nulos, né? Então, tenta de novo. Ok, Certo? joia. Mais dúvida, gente?
Vamos lá, não sejam tímidos. Cada lista abrangerá quantas aulas, para ter uma ideia? Então, na verdade, deixa eu pensar um pouco. Acho que são mais ou menos 5 aulas, porque cada lista é de um tópico. Então, a primeira lista é de álgebra linear, se não me engano, são umas 5 aulas. Aí a próxima é de equações diferenciais, vão ser umas 5 aulas também. Então, é uma lista por tópico. Acho que tirando o último tópico, que são só umas 4 aulas. Então, mais dúvidas? Provavelmente sim, mas aí a gente discute aí a gente discute também o resto da lista de Algelim. Aí, Davi, vamos ver. Você pode explicar a questão 10A, deixa eu ver aqui. Tá. Então, me fala um pouquinho mais. Qual que é a sua dúvida nessa 10A? Dá para ouvir assim? Sim, sim. Ok. Perfeito. Essa 10 o que eu não entendi direito por exemplo, essa somatória aqui, eu devo entender isso como uma matriz ou é um produto vetorial? Isso que eu não entendi muito bem. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, você mencionou o produto vetorial. O produto vetorial, ele existe em 3 dimensões. Porque da definição do produto vetorial, você vê que o epsilon tem 3 índices, porque ele pega 2 vetores e devolve um terceiro. Então, ele precisa de 3 índices para fazer isso. Em 2 dimensões não dá para fazer isso, porque o epsilon só tem dois índices, então ele não pode pegar dois vetores e devolver um terceiro. Então, o epsilon aqui, em 2 dimensões, ele não tem esse caráter do produto vetorial. Aqui é realmente você ver o quanto que vale essa soma. Aí, bom, você vê, para entender um pouco melhor, você vê que essa soma aqui, ela não tem índices livres. Todos os índices estão sendo somados. Então, no final, isso aqui é um número. Certo? Fica um pouco mais claro nesse sentido? Acho que entendi. E aí, souber então VM menos VM, eu teria que combinar então os índices, então, é isso. Exato, exato. Então, o que você pode fazer? Então, você tem a definição da delta, né? Então, em forma matricial, ela é 1, 1, quer dizer, 0, 1, menos 1, 0. Então, você poderia abrir isso, sempre dessas formas insanas, né? Você pode pegar V1, epsilon 1, mais V1, V2, epsilon 1, 2, e tarará. E aí você pode escrever tudo isso e ver o quanto que vale essa soma. Mas assim, gente, vamos evitar escrever componentes. Vamos tomar isso para a vida. Então, você lembra que epsilon de mn é uma coisa antissimétrica. Vocês podem ver aqui que se eu pegar o transposto, dá menos o próprio epsilon. Então, você pode concluir isso daqui. Epsilon de nm é menos epsilon de mn. Que isso daqui é essencialmente falar que epsilon transposto é menos epsilon. Certo? Então, você pega aqui a soma nm, vn, vm, epsilon nm. Você tem que isso é igual a menos vn, vm, epsilon de mn. Certo? E aí, como essas somas aqui, como você está somando esses índices, você pode dar um nome que você quiser para eles. Então, chama esse n aqui agora de m e o m chama de n. Então, isso daqui é menos soma de nm, vn, vm, epsilon nm. Aí você me diz quanto que vale isso. Certo? Então, é só
Só para dizer para vocês evitarem de escrever índices explicitamente. Sempre tem um jeito de resolver sem índice. Quer dizer, sem expandir nas componentes. Certo? Mais dúvidas aí, gente? Só uma dúvida. Naquele lá do autovetor, no 16D, eu cheguei num vetor com componente complexa. É algo desse tipo? Você que me diz. Eu cheguei em algo aqui, eu acho que tá, creio eu que tá certo. Eu cheguei em -1, -i e 1, esse vetor. Isso, perfeito. Justo. Ok. Sem Obrigado. medo dos complexos. Não sei. Obrigado. Imagina. Mais dúvidas, gente? Vamos lá, qualquer coisa. Estamos aqui para ajudá-los. Nada mais? Certeza? Olha que se vocês não tiverem mais dúvida, eu encerro, hein? Na 6, ok, perfeito. Me fala, qual que é a dúvida? Ah, essa 6 é legal. Certo. Ok. Então, curiosamente, João, essa 6 é mais fácil não usando o Levi-Shivita. Deixa eu explicar um pouco para vocês. Então, veja só. Você quer demonstrar que algo não é verdade. Sim. Você quer demonstrar que uma relação não é verdade. Então, como que os matemáticos fazem isso geralmente? Para provar que uma equação não vale, basta você dar um contra-exemplo, certo? Porque se não vale para um caso, ela não vale em geral. Então, basta você pensar num exemplo que dê errado essa identidade. Então, e aí você pode pegar assim o exemplo mais besta possível, que é da própria definição que o Henrico deu em sala de aula. Que lembra que ele falou para vocês que E2 é igual a E3, E2, E3 é igual a E1. Opa. E aí você tem E3, E1 é igual a E2, certo? Então, assim, você pode pegar só esses vetores aqui e já pensar num exemplo. Você pode pegar, por exemplo, o U e o V como E1 e o W como, por exemplo, E2. Então, quando você pega U, V, XW, como U e V são iguais, isso é zero. Mas aí, quando você pega U, V, W, esse cara aqui é E3. E aí, vezes o E1 vezes o E3 é E2 menos, né? Então, acabou. Os dois lados não são iguais, então a, a igualdade não vale. Certo? Então, digamos, para vocês provarem identidades, é mais fácil usar o Levi-Shivita em geral. Mas, assim, como é uma demonstraçãozinha, especialmente uma negativa, é mais fácil usar um contra-exemplo. Exato.
Fica claro? Assim, é claro que vocês poderiam abrir todas as componentes e ver que elas são diferentes, né? Mas acho que não vale a pena. Certo? Mais dúvida, gente? Sem mais dúvidas? Ok, então vamos, já que não tem mais dúvidas, vamos encerrar por aqui. Deixa eu parar aqui. Ah, então vai rápido aí, senão eu vou encerrar aqui. Manda aí, manda aí. Ô, Gabriel, você tá me ouvindo? Sim. Eu queria voltar lá naquela questão da representação matricial do Levi-Tivita e do delta de Kronecker. Sim. Eu, eu entendi o que você fez lá pro Levi-Tivita bidimensional e tal, e pro delta de Kronecker. Só que, assim, pode ser uma chatice minha, mas eu não tô convencido de que isso é um resultado, não sei, significativo, útil. Bom. É, útil é sempre uma coisa um pouco mais subjetiva, né? Mas o que você tem você tem que partir das suas definições e ver o que é consistente com cada coisa. Então, o que a gente tem é o seguinte, Arthur. Então, geralmente a gente tem uma matriz T. Então, em duas dimensões, com quantas componentes você quiser. Então, a gente escreve essa coisa inteira, geralmente com as componentes assim, certo? Agora, o que a gente define como a componente IJ é de novo aquilo. Então, é o elemento da matriz T na linha I na coluna J. Então, isso daqui é um número. Porque é um cara que está perdido aqui no meio. Então, assim, isso é só digamos, você fala em componentes da matriz, é útil em certos casos, e às vezes é útil falar na matriz inteira em outros casos, mas o importante é que tem uma correspondência 1 para 1 entre as duas representações. Certo? Então, quando você pega o Levi-Civita, que é a identidade, você tem a representação dela, você tem a representação matricial dela, mas é claro que você pode falar de componentes, mas o importante é que essas coisas estão 1 para 1. Então, dado esse daqui, você acha esse, dado esse daqui, você acha esse. Fica mais claro? Eu acho que sim. É mais uma coisa de, tipo, você tem um cara que tem dois parâmetros e você está pensando em termos de matrizes, aí você fala, se ele tem dois parâmetros I e J, por que não ele ser o elemento I e J de uma matriz, né? Isso, exatamente. Eu acho que é mais porque eu fiquei meio ressentido de ter pensado uma coisa diferente. Não, Porque, igual eu tinha mencionado, eu pensei em algo tipo, se eu vou dar uma representação matricial do delta de Kronecker, por exemplo, eu vou pensar numa matriz ou numa classe de matrizes, sei lá, que elas atuam como se fossem operadores. Eu coloco ela para atuar num vetor IJ e ela devolve 1 se o I for igual a J e 0 se eles forem diferentes. Só que isso através da multiplicação das matrizes, sabe? Tá, entendi o que você está falando. Não, Eu você... até consegui achar algo, mas
teria que ser mais pro lado da classe de matrizes, porque fica como função do I e do J. Então, exato. Assim, se você quiser a definição mais formal da identidade é justamente aquela para qual aplicada em qualquer vetor dá o próprio vetor. Então, com esse tipo de definição, você consegue determinar univocamente quem que é a identidade. Agora, se você me perguntar o que os matemáticos acham disso, não sei te dizer, mas assim, de praxe a identidade, você definir a identidade é aquilo que deixa as coisas do mesmo jeito. E aí tem definições similares para, tipo, delta de perdão, Levi-Civita, etc., e outros tensores especiais, outras matrizes especiais. Mas assim, você sempre tem que lembrar qual que é a sua definição. O que define essa matriz, o que define aquela. Fica mais claro, Arthur? Fica assim, fica assim. Perfeito. Mas, sei lá, tem um favoritismo ainda com a resposta que eu dei. Vai digerindo, vai digerindo. Ok, José Eduardo. Levi-Civita com 3 índices é o quê? Ótima pergunta. Então, vamos ver. Então, o que a gente estava falando aqui é uma matriz TJ que você escreve como tantas linhas, tantas colunas. Aí, o que você faz com esse cara aqui, né? Tem 3 índices. Então, de fato, não é só matriz usual. Mas o que você pode pensar, assim, então, a utilidade da representação em forma de matriz para de ser útil aqui. Porque se você pensa, vamos fixar 1K, K igual a 1. Então, agora você tem um objeto que tem 2 índices. Então, isso é uma matriz 2 por 2. Quer dizer, né? Isso é uma matriz 3 por 3. E aí você pega outro K. Então, Epsilon e J2. Isso é outra matriz 3 por 3. E aí você pega Epsilon e J3. Isso é outra matriz 3 por 3. Então, o que você pode, assim, não é útil, né? Porque a gente só enxerga coisas bidimensionais no papel, né? Mas você pode fazer, colocar cada uma dessas matrizes uma atrás da outra e ter uma matriz 3D, né? Mas isso não é muito útil, né? Então, fica claro o que é uma matriz com 3 índices? Aí você pode fazer com 4 índices, com 5 índices, com quanto você quiser. Perfeito. Mais dúvida, gente? Eu tenho na 17B, 17B, vamos lá. quanto ao que ele quer que eu faça exatamente. Onde? Na 17B, ele pede para mostrar que o produto ali de duas matrizes, ali do Pauli, daí com a J é o delta de Kronecker e J, mais aquele trambolho. Como que eu mostro isso testando, a falar, vou tentar, vou fazer com a 1 e com a 2? Eu não sei como que ele quer que eu veja isso. É realmente testando. Então, assim, essas identidades entre matrizes, você sempre pode testar, mas você já viu que vai ser um trampo, né? Por mais que seja uma matriz 2 por 2. Tem um truque para resolver isso, mas aí você precisa antes saber como que é o comutador dessas matrizes e como que é o anticomutador dessas matrizes. Aí provavelmente ele vai falar em aula um pouco sobre isso. Ah, tá. Então, ok. Então meio que não dá para fazer isso daí ainda. Justo. Dá, né? Dá para você abrir tudo, É, mas e não testando. recomendo. Ah, justo. Tranquilo. Esperar então ele falar disso daí. Perfeito. Mais dúvida, gente?
Acho que não tem muito mais, porque a gente já pegou os mais difíceis, eu acho, da lista. É bom, vocês devem trocar ideia entre vocês, né? Para ver o que tá tenso e o que não tá. Não sei nem se é por isso, mas eu acho que é meio que um consenso nos mais embaçados. Não, mas qualquer coisa, gente, vocês podem perguntar. Realmente, o que vocês têm vergonha de perguntar para os professores, vocês podem perguntar. Então, dole 1, dole 2, dole 3. Então. Puta merda, é sério. Caramba. Perguntaram se ele era casado, perguntaram um monte de coisa. Só na fofoca. Nega Né? muito cara de pau.